Só um pouquinho. Então, não é nem porque está baixo não, porque minha garganta aqui não está. Então, quem puder e quiser, assista, que está disponível online no WhatsApp, no YouTube da igreja, tá? A primeira aula está gravado e já está disponível. O link foi disponibilizado tanto no grupo da ETB essa semana, mas está disponível também no YouTube da igreja, tá? Para quem não assistiu a primeira aula, eu recomendo que assista, porque para vocês terem um entendimento daquilo que eu estou falando aqui, senão vocês vão achar assim, meu Deus, ela está falando de aula de quê? De submissão à autoridade, de amor, caminho para a vitória, é do quê? Então, para vocês pegarem o entendimento, tá? É bom que vocês assistam a primeira aula. Quem lembra aqui que eu falei assim, ó, fiquem com isso aqui na mente. Luiz Paulo falou no último culto, na hora que ele estava falando com relação às ofertas, ele falou que normalmente a gente só guarda, e depois de uma semana, quantos por cento? Já que tá ligado, 5%, né? Então, de 5% que vocês tenham lembrado da aula, que vocês tenham lembrado de uma coisa, que a gente fez aqui uma paráfrase do versículo, que diz assim, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama a seu irmão a quem você vê? E aí a gente fez uma paráfrase, quem lembra? Como você pode dizer que se submete a Deus a quem você não vê, se você não se submete ao seu irmão a quem você vê? Pode ir. Pode ficar aqui, não. Pastor, o senhor vai dar aula, não? O senhor vai dar aula, não? O senhor não vai ficar aqui, não, né? Me ajuda! Ai, então vamos lá, né? Então, por favor, me acorrege se eu estiver errado, tá? Alguma coisa. Então, como você pode dizer que se submete a Deus a quem você não vê, se você não se submete ao seu irmão a quem você vê, tá? Então, se Deus nos pede para a gente se submeter uns aos outros, com certeza é porque isso é possível. Não só pela graça, como a gente viu na aula passada, que a graça não é só o favor imerecido de Deus com relação à salvação, mas ela também é uma capacitação para que a gente obedeça, para que a gente cumpra aquilo que antes não era possível, sem a gente ter o Espírito Santo e sem a graça de Deus. Então, essa graça nos capacita a obedecer. E aí, Deus não só nos pede isso para que a gente se submeta uns aos outros, então, se Ele nos pede, Ele seria injusto se Ele nos pedisse alguma coisa que não fosse possível para a gente fazer, correto? Então, Deus, como Ele é justo, se Ele nos pediu para fazer, porque é possível. Então, não só Ele nos mostra que é possível, nos dando a sua graça, que nos capacita, mas Ele também nos deu o exemplo dele, tá? Ele mesmo se fez homem, Ele veio em carne, se fez como filho do homem, para deixar exemplo para a gente. Pastor, fazendo bagunça. Tá? Então Deus, Ele é o nosso exemplo supremo. Ele é amor. E o amor se fez homem. A palavra não fala que Deus é amor? Ele se fez homem, Ele foi o primeiro a se submeter. Vai parecer estranho isso que eu estou falando agora, mas é a realidade. O Senhor, quando Ele se fez homem em Cristo Jesus, Ele estava se submetendo a nós. Ele estava se submetendo a nós. Nós vamos entender o porquê, por mais estranho que pareça, né? Talvez eu pense, nossa, está se achando que Deus se submeteu a nós. Mas a gente vai entender, tá? Deus se submeteu a nós. O que é se submeter? A gente vai entender isso. Se submeter é como fosse servir de suporte, sustentar. Então Deus estava nos sustentando através de Cristo para que a gente pudesse realizar a obra que Ele gostaria que a gente realizasse. Não só gostaria, mas determinou que a gente realizasse.
Assim como ele fez com Cristo. Quem foi que sustentou Cristo na sua obra? Foi Deus Pai. Por isso ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. Tá? Em João 15:9, para você ver como Deus ele é a autoridade suprema, ele é o amor, ele é esse fiel, esse modelo, esse parâmetro para Cristo. Ele foi para Cristo como homem, tá? Em 1 João 15:9 diz assim: como o Pai me amou. Hoje Maiara não fala isso, gente. A Maiara explicou que é acelerada aqui nos versículos. Não, 1 João. Vai conseguir. Em João 15:9 diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permanecei no meu amor. Então, Jesus tinha uma referência. Qual era a referência? Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Ou seja, como o Pai se submeteu ao ponto de se fazer homem, sendo amor e dar a vida por vocês, eu também posso fazer o mesmo, tá? Por isso Jesus só fazia o que via o seu Pai fazer, como a gente viu. Então esse exemplo se tornou a cobertura. A gente entende às vezes cobertura, e não deixa de ser também, a palavra cobertura apenas como uma proteção, que a gente sempre fala assim, né? Aquele que obedece está debaixo da cobertura, está debaixo da proteção. E é também, de fato, é uma cobertura. Mas essa cobertura é no sentido de algo que nos dá a segurança, a confiança de que a gente pode fazer, de que a gente também consegue fazer. Então essa cobertura é tipo assim, vai lá e faz, porque eu tô te dando essa cobertura. Sabe como nesse caso não seria o exemplo melhor, né, de um soldado na guerra? O Ronaldo aí talvez me socorra. Um soldado na guerra, quando vai dar cobertura para o outro, ele está protegendo o outro. Enquanto o outro ataca, o outro vai lá e dá cobertura atirando. Tá errado? Não entendo nada de guerra. Nunca fui para guerra também, não. Estamos em guerra. Já fomos sim. Quando a gente fala que vai dar cobertura para o irmão de oração, o irmão está lá na guerra, não é verdade? Orando, batalhando com alguma guerra, e a gente vai lá e intercede por aquele irmão. Ou seja, aquele irmão está dando para a gente uma segurança também de que a gente pode ir lá fazer aquilo que a gente tem que fazer. Entendeu? Sem a gente se preocupar. Tem essa questão, mas tem também a questão do exemplo. Essa cobertura também é um exemplo, é como se fosse uma garantia. Olha, eu te garanto, eu estou te garantindo de que é possível. Por quê? Porque eu fiz. Então, se eu fiz, é possível você fazer também. Foi o que Cristo fez. Ele nos deu essa garantia de que é possível a gente fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer, tá? Só se eu não entendi aqui. Ok. Então, por ele ter essa garantia do Pai, ele conseguiu concluir a obra dele, como a gente vê em João 15:13, que diz assim: ninguém tem amor maior do que esse, dar a vida em favor dos seus amigos. Essa foi a obra que Cristo precisava concluir, dar a vida em favor de nós. E ele conseguiu. Ou seja, ele se submeteu, assim como o Pai, ele se submeteu à vontade do Pai e se submeteu a nós, para ser o nosso suporte, para ser aquele que vai dizer assim, ó, agora é com você. Você consegue também. É possível, tá? E quando ele concluiu essa obra, ele nos deixou esse exemplo. Lá em 1 João 4,19, diz assim, para você ver como a gente só faz aquilo que a gente viu alguém fazer. Até mesmo, por exemplo, eu estou aqui ensinando e falando coisas para você, não tirei de lugar nenhum, não é algo aleatório. Se eu estou ensinando, é porque eu aprendi de alguém, correto? Ninguém, no mundo, vou botar aqui, no mundo nada se cria, tudo se copia. A gente copia e adapta, não é verdade? Mas foi assim com tudo que os nossos pais nos ensinaram, tudo a gente copia e adapta. A gente vê o exemplo de alguém fazendo, entende que é possível, tem a segurança de que é possível, e aí a gente vai lá e consegue fazer. Então, em 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então você não ama Jesus por sua própria vontade, por seu próprio esforço, porque você é o alecrim dourado. Não, é porque Ele te amou primeiro. Ele te deu o exemplo.
Da mesma forma, esse amor foi o que fez ele se submeter. Então esse é o exemplo dele. Nós só nos submetemos porque ele se submeteu primeiro. Sempre que você me ver falar aqui amor, entenda como submissão. Por que a gente está falando amor e submissão? Só para quem não pegou a aula passada e ainda não assistiu, só para não ficar perdido, a palavra fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então quem ama precisa expressar esse amor de que forma? Através da submissão, da obediência. Então é por isso que eu estou tratando aqui de versículos falando de amor. Só vou dar essa breve explicação só para quem está chegando hoje não ficar perdido. Tá? Então agora que nós temos essa garantia, nós temos essa cobertura, nós podemos fazer, Jesus nos deu o exemplo, Ele nos fez entender que é possível andar por esse caminho, andar como Ele andou, para que nós, através da sua autoridade, pudéssemos também andar em obediência. Lá em 1 João não. Em João 15, 12, 13, aí vem o quê? O pedido, a ordem, o mandamento. Qual é o mandamento? O mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então agora sim ele pode dar esse mandamento. Por quê? Porque ele primeiro nos amou, ele primeiro se submeteu, ele primeiro deu o exemplo. Então, como ele deu o exemplo, ele pode exigir isso da gente. Ó, é possível, eu te garanto, é possível. Você tem a minha cobertura. Em 1 João 3,16 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É muito fácil amar só de falar. Lembra que a gente falou na última aula também que a fé sem obras é morta? Da mesma forma, o amor sem obras é morto. Da mesma forma, dizer que se submete sem ter a prática da submissão também não vale de nada, tá? E em 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá? Em outras palavras, ele está dizendo assim: quem não se submete, se a gente parafrasear aqui para o nosso contexto, quem não se submete não conhece a Deus, porque o próprio Deus se submeteu. Então perceba que se submeter não é uma fraqueza. A gente tem uma dificuldade, principalmente as mulheres, ou nem sei se na verdade são as mulheres, talvez essa fraqueza até seja maior para os homens, porque para as mulheres isso é mais enfatizado, cobrado, né, por conta da questão da submissão. Então parece que a submissão é uma questão de gênero, como se a mulher tivesse que se submeter toda mulher tivesse que se submeter a todo homem. Não, a mulher precisa estar submissa ao seu próprio marido. Não é uma submissão de gênero, tá? Não é toda mulher que tem que estar submissa a todo homem, não é isso que a palavra diz. A mulher, a menos que aqui todo mundo esteja disposto a morrer por todas as mulheres do mundo. Tem algum homem aqui disposto? É difícil morrer até para a sua própria, né? Quanto mais morrer para dos outros. Então, se você não está disposto a dar sua vida pela mulher de outros, então a submissão não é de gênero. A submissão é só da sua própria mulher, compense com isso a você, tá? Então, não tem como dizer que você ama se você não se submete, tá? Então, Deus é amor, Ele nos ensinou, nos deixou exemplo, é possível, mesmo sendo homem, então Ele nos cobra para fazer aquilo que é possível, tá? Senão Ele seria injusto. E é por isso também que o tempo da ignorância não é levado em consideração, correto? Porque se fosse levado em conta o tempo da ignorância, poxa, eu não sabia que Deus tinha feito isso. Eu não sabia que Deus tinha dado sua vida por mim, eu não sabia que Deus tinha se submetido em meu favor. Então não é simplesmente se submeter a alguém, é se submeter em favor de alguém. Então, se eu não sei disso, como é que eu vou ser cobrado por isso e como é que eu vou ser julgado por isso? Por isso a palavra fala: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, como está lá em Atos 17:30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, tá? E toda autoridade, ela procede de Deus. Toda autoridade. Então, nós já nascemos debaixo de autoridade delegada, que são os nossos pais. Eles foram escolhidos, eles não foram escolhidos por nós, mas tem inúmeras outras autoridades. Umas nós escolhemos nos submeter. Alguém aqui foi obrigado a se sujeitar aos pastores dessa igreja? Por exemplo? Ninguém aqui foi obrigado, né?
se submeteu, escolheu, inclusive no dia do batismo. Qual é a frase que a gente ouve lá, a pergunta que a gente ouve lá? Por favor, presbítero, me ajuda aí. Né? Você promete que fala? Não, se compromete a se submeter às autoridades dessa igreja enquanto o quê? Elas estiverem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, enquanto. Tem uma condição. Mas no mundo a gente tem essa condição de submeter às autoridades governamentais, por exemplo, só até que elas estejam cumprindo, por exemplo, a Constituição? A gente tem essa opção? Não. É diferente e a gente vai ver que tem essa diferença, tá? A gente vai ver que existem dois padrões distintos de autoridade na palavra de Deus. Um é o padrão que Deus estabeleceu para as autoridades que creem nele. Então, toda autoridade que crê em Deus tem um padrão específico estabelecido por Deus. E tem o padrão deste mundo, que não deixa de ser uma autoridade legítima, também foi instituída por Deus, mas o padrão dele de governar é outro, completamente diferente. E a gente não pode exigir que uma pessoa que não crê, que não conhece a palavra, vá governar da mesma forma que alguém que crê, concordam? Mas se Deus falou que é para a gente se submeter, a gente vai se submeter e nós vamos entender também o porquê, porque tem um porquê, tá? Então, nós vemos esses dois padrões distintos. E Deus também nos ensina a forma de se submeter a cada um, que também são formas distintas. O padrão de autoridade cristã, como a gente viu, quem é o modelo? Jesus. Jesus é o modelo de autoridade cristã. É aquele que ama e que dá a vida, está disposto a dar a vida, assim como Cristo amou a sua igreja, tá? Se submetendo, servindo uns aos outros. Esse é o padrão. Para quê? Para que haja relacionamento, para que haja unidade. A autoridade no meio cristão, ela tem, vamos botar assim, o maior propósito, não é que seja o único, mas o maior propósito se chama unidade, para que haja unidade no corpo de Cristo. Esse é o propósito das autoridades e da gente se submeter uns aos outros. É para que haja unidade, é para que sejamos um, tá? Já no mundo não é assim. A autoridade no mundo nem sempre é para que haja unidade, para que haja comunhão, para que haja relacionamento. Na maioria das vezes é meramente hierarquia. No militarismo nós temos esse exemplo bem nítido. Tem alguma coisa lá assim que seja assim, não, é pra gente ser amigo, é para cumprir um objetivo comum. Então precisa estabelecer a hierarquia, ela vem para estabelecer única e exclusivamente a ordem, correto? Ela vem para estabelecer ordem, somente para isso. Não é para ninguém ser colega, não é para ninguém ser amiguinho, não é para ter comunhão, não é para isso. Vai acontecer? Vai acontecer, mas não é esse o propósito. O propósito é cumprir um objetivo específico. Olha, esse aqui a gente vai ter que ir para a guerra assim, assim, assim. E a hierarquia é extremamente importante para isso. E eu não estou dizendo que dentro da igreja a hierarquia não é importante, ela é importantíssima também. E nós vamos ver qual caso. O que eu estou dizendo é que o propósito é diferente. O propósito principal para a autoridade cristã é a unidade, para que sejamos um só corpo e sejamos um com Cristo, assim como Cristo é com o Pai. Tá? É um com o Pai. Mas no mundo não é assim, tá bom? Então, a vontade de Deus para o seu povo sempre foi que a gente tivesse um relacionamento direto com Ele. Como a gente viu lá no jardim, o plano de Deus para nós foi para que nós governássemos sobre a terra, não para governar uns sobre os outros. Quando a gente vai ver lá em Gênesis 1, 26 a 28, se eu não me engano, né, que diz lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. Aí vai falando sobre os animais, sobre toda a terra. E depois mais os outros animais lá que falam. É sobre a terra. Aí, isso aí. Olha lá. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Então é sobre a terra, sobre a criação, mas não sobre o homem. Não diz para o homem ter domínio sobre o outro homem. Quem tinha essa prerrogativa era somente quem? Deus. Deus governava diretamente, se relacionava diretamente com o homem como pai. Esse era o relacionamento. Não era um relacionamento simplesmente de Deus e um servo.
era como um relacionamento que ele sempre quis, um relacionamento de pai e filho, todos os dias ali conversando no jardim, né? Lá em Gênesis 3, de 8 a 10, diz assim, porque às vezes a gente pensa assim, Deus estava com o homem todos os dias na viração do dia. A palavra não é muito clara em dizer isso, que ele estava ali todos os dias, mas fica, tem essa conotação quando a gente vê essa indicação, né? Lá em Gênesis 3, de 8 a 10, que diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, em outras versões ouviram os seus passos, não diz que ouviu a voz. E em outras versões ainda diz, ouviram sua voz e seus passos. Que andava no jardim, e outra versão passeava pelo jardim pela viração do dia, ou seja, quando ele está falando aqui, ouviu seus passos, ele se escondeu. Não tem que ler, né? Esconderam-se da sua presença, da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz, em outras versões está só, ouvi os teus passos no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, suponhamos que realmente ele não tenha ouvido a voz, que ele só tenha ouvido os passos. Se ele ouviu os passos e se escondeu, significa que ele já estava o quê? Familiarizado. Opa, estou ouvindo passos, então é porque é o Senhor. Ele não achou que fosse um bicho. Ele não achou que fosse um animal. Ele entendeu que era, ou seja, ele estava familiarizado com a presença do Senhor. Então a gente entende aqui nessa passagem, não está claro dizendo que Deus passeava todos os dias como as pessoas falam, não está claro, mas a gente consegue entender, né, que havia essa familiaridade. Então isso indica que havia esse hábito. Após a queda do homem, Deus continuou querendo se revelar e falar e governar diretamente com o homem através de um relacionamento direto, e não através de um governo, através de um reinado, como a gente viu nos casos dos patriarcas. Tem Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles Deus falava o quê? Diretamente com eles, mas não mais falando de maneira abrangente com todo mundo. Então Deus selecionava aqueles que lhe obedeciam para falar e ter um relacionamento. Tá? Isso mudou em 1 Samuel 8, a gente vê 1 Samuel 8, de 6 a 22. A gente vê que o povo não quer mais Deus, olha, não queremos mais o Senhor falando diretamente com a gente, porque depois dos patriarcas Deus passou a falar através dos profetas. E aí o povo começa a falar, não, olha, a gente não quer mais assim, a gente quer ser igual aos outros povos, a gente quer um rei sobre nós. Era isso que Deus queria? Não era isso que Deus queria. Deus nunca falou pra gente que Ele queria colocar alguém sobre o nosso governo. Por quê? Aquele a quem você obedece, esse se torna o seu Senhor. Então Deus não queria que o homem tivesse outros senhores. Deus queria que ele tivesse unicamente um Senhor. Então passou a ter Senhor e passou a ter senhores. Ok? Então 1 Samuel 8, 6, 22 diz assim, porém esta palavra não agradou a Samuel. Por quê? Porque o povo começou a reclamar, olha, enquanto você estava falando com a gente, estava tudo bem, mas agora você está velho, você está colocando seus filhos aí no seu lugar, e seus filhos não obedecem. Então o povo até tinha razão de não querer se submeter, porque os filhos de Samuel não estavam andando no caminho de Samuel. Eles falaram, a gente quer ser igual aos outros povos, coloca um rei sobre a gente. E aí essa palavra não agradou Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e serviu. Perdão, gente. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, esse porém é muito importante. Porém, adverte-o solenemente. Olha Deus falando. Adverte-o solenemente. E explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, o rei, os governantes desse mundo, têm direitos, e foram explicados por Deus antes do povo escolher para si um rei, e a gente está colhendo até hoje, por causa dele.
Então, Deus não é injusto. Quando uma autoridade é injusta, e a gente vai ver isso depois, não é porque Deus é injusto. Ele está no direito, Deus avisou. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Vamos aos direitos. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros. Ronaldo só está no exército, por quê? Porque pediram um rei. Culpa dele, né, Ronaldo? Para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras. Quem ama pagar imposto? O melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará. Esse dizimará aí não é de destruir, não. Por isso não estaria dizimarão. É dizimará no sentido de tomar o dízimo, 10%, tomar o imposto, ok? Senão estaria em concordância aqui o verbo com o sujeito. Para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará, mais uma vez, mais dízimo, mais imposto, o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, Deus vai falar assim: eu te avisei. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Amém? Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, passou vergonha, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como as outras nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Entender? Por que a gente precisa se submeter? Porque é um direito. Deus avisou, Deus não deixou ninguém no engano, ninguém foi enganado, falar assim: olha, a gente não sabia que a gente ia ter que pagar imposto, a gente não sabia que a gente ia ter que ser servo, a gente não ia... Deus avisou, e mesmo assim o povo quis. Tudo que o homem semear, isso colherá. O homem escolheu outros senhores para si, então não pode reclamar quando esse senhor tem o direito de governar sobre eles. Amém? Então, a gente vê aqui que há uma diferença entre o padrão de autoridade. Esse aqui é o padrão de autoridade de Deus? Não é. Não foi isso que Deus escolheu, e Deus quis poupá-los disso. Deus quis alertá-los. Esse não é o padrão de autoridade. Por isso que o padrão dos cristãos é diferente. E a gente vai ver isso. Tá? Então, na aula passada, a gente chegou a ler Romanos 13. E eu falei para vocês que normalmente esse texto é só até o versículo 7 que se lê, né? Até o 1 ao 7, mas eu senti como se fosse o Espírito Santo falando assim: lê mais um pouquinho, e aí eu fui até o 10, e aí eu entendi, foi daí que veio tudo isso. Tá? Vamos ler lá. Romanos 13, 1 a 10, e aí vocês podem deixar depois direto aberto aí em Romanos 13. Deixa eu até tirar aqui só. Romanos 13, 1 a 10. Eu estou lendo na versão Almeida Revista Atualizada. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Na maioria das versões aqui, quando fala autoridades superiores, inclusive nas versões em inglês, na maioria, aqui está em qual versão? Almeida Revista Atualizada? Tá. A maioria das outras versões não fala autoridades superiores, fala autoridades governamentais, ou seja, autoridades civis, autoridades governamentais, tá? Não são as autoridades cristãs. Mas aqui ele está dizendo que todo homem esteja sujeito. Então não tem distinção, todo homem. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, os governantes, as autoridades, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro, servo de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Dever de consciência para com quem? Para com Deus. Dever de consciência para com Deus, porque nós temos o dever de ganhar também essa autoridade para quem? Não é porque é uma autoridade que a gente não precisa amar, que a gente não precisa servir para reconciliar essa autoridade com Cristo. Então a gente precisa, por dever de consciência, dar bom testemunho. Então esse dever de consciência que a gente tem é para com Deus, ok? Por esse motivo... Por esse motivo, também pagais tributos, no plural, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou seja, toda a lei. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que quem ama não pratica o mal. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui no versículo 1 e 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É Deus quem condena? Não. É a pessoa que está resistindo, que está trazendo sobre si condenação. Então perceba que não é Deus que está querendo condenar ninguém, não é Ele que se coloca nessa posição. Então quem resiste a Deus, então nós falamos assim: não, porque se você não se submeter à autoridade, Deus vai te castigar, Deus vai te condenar. Não, é você mesmo que está escolhendo ser castigado. Então quando a gente vê uma autoridade do mundo, vamos supor uma autoridade policial, um bandido que está indo contra uma autoridade policial, ele está resistindo à ordenação do próprio Deus. E quando ele faz isso, ele está trazendo sobre si condenação. Em Provérbios, pena que eu não anotei esse versículo, que agora eu não vou lembrar exatamente como ele é, mas tem um versículo em Provérbios, se alguém lembrar me fala, que fala assim, como se, eu não lembro agora se é o ladrão, se é o assassino, né, que fala assim, que é ele quem corre para a própria cova. E aí, em Provérbios fala assim, que ninguém o atrapalhe, que ninguém o impeça. Entendeu? Porque é ele quem escolheu, foi ele quem escolheu, ele quem resistiu, e ele que trouxe sobre si condenação. Não foi uma escolha de Deus, como se Deus, né, tivesse escolhendo. Inclusive a palavra fala assim que Deus é o vingador. Quando a palavra fala que Deus é o vingador, fica parecendo que Deus fala assim, eu vou me vingar, como se Deus fosse alguém que está magoado, que está chateado, alguém que está com o ego ferido. Eu vou me vingar, eu vou me vingar. Esse vingador na palavra, esse entendimento dessa palavra vingança, a vingança pertence ao Senhor, é o mesmo sentido que é dado para aquilo que o homem semear, isso colherá. Quando a gente fala assim, que a gente planta a semente numa terra, a gente não, porque a gente nunca fez isso, né? Provavelmente a maioria de nós aqui nunca teve essa experiência de plantar uma árvore, plantar uma coisa, mas quem tem essa experiência, os agricultores, né, as pessoas que são do campo, quando planta alguma coisa e aquilo ali brota e germina, vira uma árvore, ele fala o quê? Que a semente vingou. Entendeu? Então é nesse sentido, ou seja, eu plantei e aquilo
vingou. Então a pessoa que planta o mal, que semeia o mal, vai vingar. Não é porque Deus é o vingador, o carrasco que está indo atrás daquela pessoa. Não, é porque vai vingar aquilo que ela semeou, ela vai colher, vai vingar a semente. Ele é o vingador da semente, ou seja, é ele que vai fazer a semente que ele plantou, seja boa ou seja mal, que aquilo germine, ok? Então, Romanos, a gente viu aqui agora, vamos ler o 3 e o 4. É porque eu li primeiro o texto completo, depois eu vou só... No versículo 3 e 4 que diz: porque os magistrados, e aqui no Brasil, esses magistrados aqui no texto seriam autoridades, governantes. Mas aqui no Brasil, especificamente, falando no nosso caso, os magistrados se referem a quem? Juízes, tá? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Se você tem medo de autoridade, é porque você está resistindo. Porque ele está falando assim: queres não ter medo da autoridade? É só você não resistir a ela. É só você não fazer aquilo que é errado. Aí a gente pode pensar assim: Camila, mas e quando os magistrados se corrompem? A gente tem esse exemplo aqui no Brasil, ou não? Quando os magistrados se corrompem, como é que a gente faz? Ele fala o quê? Vai contra, fala mal. Não é porque os magistrados se corromperam que nós temos o direito de corromper a palavra de Deus. Nós não temos esse direito. A gente faz o quê? Se submete. Se submete. Por quê? Quando a gente se submete, a palavra também vai dizer que quando a gente sofre por fazer o bem, o que vai acontecer? O juízo vai vir sobre você? Não, o juízo vai vir sobre quem está fazendo o mal. Então, se você foi castigado injustamente, continua a se submeter, se submeta a esse castigo, por mais injusto que ele seja, porque o Senhor vai ver essa injustiça e Ele vai devolver a injustiça feita para quem cometeu. Não é para você, então não é da sua conta, né? Quem me conhece aqui já de mais tempo, e eu vou dar um testemunho pessoal aqui, porque muita gente depois perguntou: Camila, por que você não falou mais de política? Por que você não fala mais de política? Quem sabe por que eu não falei mais de política? Por que será? Né? Acabou as eleições, primeiro dia de posse, Camila não fala mais de política. Por quê? Eu não posso falar mal das autoridades, gente. Não posso, não é porque a autoridade que está em vigor não me agrada que eu vou me dar ao direito de manchar a palavra, de perverter a palavra. Não é porque a autoridade, eu acho que é corrupta, é isso, é aquilo outro. Não me interessa. Deus não me chamou para julgar. Eu não sou juiz. Então, Camila não fala mais de política. Ponto final. Entendeu? Não é mais comigo. Até porque o que eu tinha para falar, eu já falei quando podia falar. Agora, já está feito, o que a gente faz? Se submete. Deus é injusto? Muitas vezes Deus vai usar autoridades injustas, corruptas, para trazer o quê? Juízo para o povo. E se a gente se submeteu ao bem, se a gente se submeteu à misericórdia, por que a gente não vai se submeter ao juízo? Ele é injusto? Não é. Então a gente vai se submeter e sem reclamar. No máximo fazer o quê? Orar. Bora orar. Ora. Tá? Exatamente. Tá? Então Lucas 6,35 diz assim: amai, vamos lembrar que amar é o quê? Se submeter. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem esperar nada em troca, e grande será o vosso galardão. Então, se eu tenho que amar o meu inimigo, quanto mais uma autoridade que está fazendo aquilo que eu não concordo. Se submeter não é concordar, senão não seria submissão, ok? Deus não concordava com nada do que a gente fazia. Jesus não concordava com absolutamente nada do que estava sendo feito. Pelo contrário, ele veio justamente porque nós éramos o que de Deus? Amigos? Inimigos. Então Deus não estava de acordo com nada que a gente estava fazendo, ok? E ainda assim ele se submeteu a nos elevar, nos edificar como corpo, como igreja.
Entendeu? Então não é concordância. Submissão não tem nada a ver com concordância. Não concordo. Azeite, como diz o nosso pastor. Azeite. Então, nas últimas instâncias, aqui no nosso caso magistrado como é juiz, na última das instâncias, qual é o juiz? Qual é o nosso juiz? É o Senhor. Então você não precisa se preocupar com os magistrados desse mundo, porque o teu juiz é o Senhor, teu advogado é Cristo. Então não importa se os homens estão sendo injustos, para a gente é uma honra sofrer por amor de Cristo. Se ele sofreu injustiça, você acha que a gente que é discípulo dele vai sofrer o quê? Entendeu? Então não importa se a gente está sofrendo na coletividade e ele sofreu individualmente. Não importa. Nós estamos sofrendo coletivamente, concordam? Estamos sofrendo. Mas vamos sofrer o quê? Reclamando? Murmurando? Não. Ora pelos inimigos. Ok? Ora por quem quer que esteja sendo injusto. Então isso vai ser para a condenação deles. Romanos 13, de 5 a 7, como a gente está continuando aqui. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do dever de punição, mas também por dever de consciência. Como eu já falei aqui, o que seria dever de consciência. Por esse motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. Alguns temos que pagar tributos e impostos, não poucos. Não importa. É engraçado, na época agora eu não lembro se era na época do Brasil Colônia. Vocês sabem de onde vem a expressão quinto dos infernos? Hã? A expressão quinto dos infernos era porque na época, agora eu não lembro se foi na época do Brasil Colônia, eu vou falar besteira se eu afirmar aqui alguma coisa, que o imposto não era a 10ª parte, né? Era 1/5, ou seja, 20%, não era 10%, era 20%, entendeu? Hoje a gente está pagando, sabe Deus quantos quintos, entendeu? Dos infernos. Vamos reclamar? Eu não quero reclamar. Sabe o que eu quero? Vamos ressignificar. Agora tem essa palavra dos coaches, né, que é bem interessante. Vamos ressignificar. Quem aqui quer pagar muito imposto? Levanta a mão. Ninguém quer. Gente, quem é que quer pagar muito imposto? Vamos lá. Acho que vocês não entenderam. Levanta a mão aí. Se é só eu que quero prosperar aqui, gente. Quanto mais imposto você paga, significa que mais você tem, gente. Ressignifica, eu quero pagar mais. Eu estou pagando pouco. Olha, eu estou pagando mais. Eu estou pagando meu marido. Somos uma só carne, aleluia. Entendeu? Então ressignifica, eu quero pagar mais. Mas eu não quero pagar mais, obviamente, injustamente. Não é isso que eu quero. Então eu vou orar para que os impostos diminuam. Mas eu quero ter condições de pagar mais e mais, porque isso significa que eu estou prosperando mais. Entendeu? Então, esse significa isso. Vamos colocar na nossa cabeça outra coisa para facilitar a nossa vida e a gente se submeter sem pecar. Tá? Então, os nossos impostos, os nossos tributos, são dinheiro. O que é esse dinheiro de imposto de tributo? Nada mais é, como a gente viu aqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem fazer nada em troca. O que é o nosso tributo para Deus? Nada mais é do que para Deus não, perdão. Para os governantes desse mundo. Nada mais é do que um dinheiro que nós estamos emprestando para o governo. Se eu estiver falando besteira, alguém entende aqui melhor da questão de governo, me corrige, por favor. É um dinheiro nosso que está sendo emprestado para o governo, e o governo usa esse dinheiro e administra para quê? Para devolver, ou pelo menos deveria ser, para devolver para nós em forma de quê? De benefícios. Ok? Então não tem nada de graça. Esquece de graça. Não existe saúde gratuita, educação gratuita. Não existe nem almoço grátis. Não existe nada gratuito. Tudo você está pagando com o quê? Imposto. Bastante, por sinal. Inclusive dizem que seria mais fácil com o dinheiro que hoje das escolas públicas. E eu também não sei se isso é verdade, porque eu não tenho dado real. Mas dizem que o dinheiro que é investido pelo governo numa escola pública sairia mais barato se o governo pagasse a mensalidade para cada aluno da escola pública numa escola particular. Só para você ter uma noção. Quem tem filho aqui em escola pública, levanta a mão. Desculpa aqui querer expor. Escola pública. O que você preferia? Que o governo pagasse uma escola particular para sua filha?
Não seria melhor? Pois é, tá saindo muito mais caro para o seu bolso como contribuinte uma escola pública do que uma escola particular. Entende? Mas isso não tem nada a ver com justiça. Então, a gente está emprestando para o governo para trazer em forma de benefício. Mas se o governo não traz em forma de benefício, o que, que a gente tem? Emprestar sem esperar o quê? Nada em troca. Estou emprestando sem esperar nada em troca. Amém? Amém. Então é isso. A gente vai ressignificando, gente. A gente precisa o quê? Ter paz. Escolha a melhor parte, tá? Então, Jesus se submeteu a pagar imposto por amor. Jesus precisava pagar imposto? Não, porque ele era filho de Deus. E além dele ser filho de Deus, me corrija se eu estiver errado, pastor Carlos Filho, por favor. Além dele ser filho de Deus, ele era descendente de quem? De Davi. Davi era rei. Davi, quando matou Golias, a recompensa era o quê? Que quem matasse, não só ele, mas os seus descendentes, jamais pagariam imposto. Então ele tinha o direito de não pagar imposto, mas ele pagou e se submeteu a pagar por quê? Por amor, para não escandalizar os outros. Lá em Mateus 17, 24, a gente vai ver isso. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Jesus não esperou Pedro falar. Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, para não ofendê-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto. Primeiro de quem? O meu imposto e o seu. Jesus, você nunca vai ver Jesus ofendendo ninguém. Isso eu recomendo aqui a leitura, que isso aqui é do livro A Isca de Satanás. Você nunca vai ver Jesus ofendendo ninguém, escandalizando ninguém por causa dos seus próprios direitos. Nunca você vai ver isso. Ele sempre vai abrir mão dos seus direitos. Ele sempre vai se submeter. Agora, ele sempre escandalizou todo mundo por causa dos seus deveres. Por causa daquilo que ele veio cumprir. Ele escandalizou todo mundo. Não sobrou um. Mas por causa dos seus direitos, ele não escandalizou ninguém. E assim deve ser com a gente. A gente pode escandalizar todo mundo por causa do nosso dever. Mas a gente não pode escandalizar ninguém por causa do nosso... Ah, mas é meu direito. Me ajuda. Me ajuda. Por isso a palavra fala que os irmãos não devem ir uns contra os outros ao tribunal. Abre mão do direito para quê? Para não escandalizar os de fora. Hoje em dia, desculpa, eu vou abrir um parênteses, nem ia falar isso aqui. Mas, vamos lá. Hoje em dia a internet virou um tribunal entre os incrédulos, gente. Escandalizando todo mundo. Escandalizando os incrédulos, o pessoal comenta, fica todo mundo corajoso na internet, comentando. Virou um tribunal entre os incrédulos. Crente falando mal de crente, igreja falando mal de igreja. Gente, não compartilha, pelo amor de Deus, porque é o nome do Senhor que está sendo envergonhado. Se você vê alguém falando mal de um crente, de uma igreja, porque o fulano caiu, porque a igreja está... Não posta isso, pelo amor de Deus. Não tem só crente na sua rede social, gente. Tem misericórdia. Isso é fazer um tribunal entre os incrédulos. Hashtag fica a dica, fecha parênteses. Só isso. Amém. Por favor, me ajuda. Tá? Então, Jesus nunca ofendeu ninguém por causa dos seus direitos, mas por causa do seu dever. E aqui, quando ele fala assim, ó, meu imposto e o seu, tem uma regrinha de cortesia, que normalmente quando você está, isso nos textos, né? Isso falando do português, não falando dos textos bíblicos. Que normalmente quando você fala, você sempre bota em primeiro lugar o outro, certo? Então é você e eu, nunca vamos lá, eu e você. Não,
não, é você e eu. Então, primeiro o outro, é uma regra de cortesia. E aqui eu não sei se o texto teve essa intenção, tá? Não vou dizer que teve, que o texto bíblico teve essa intenção. Mas eu achei interessante ele falar o meu e o seu. E eu entendi aqui, pelo Espírito, não pela letra em si, porque a letra pode não ter tido essa intenção, tá? O tradutor pode não ter tido essa intenção. Mas eu entendi aqui Jesus falando assim, primeiro o meu, para dar exemplo, tá? Que horas tem? 45 minutos. Verso 7, a gente continua, só para a gente finalizar então o verso 7. A outros nós devemos o quê? Respeito. A gente viu tributo, imposto, a outros nós devemos respeito. O que significa respeito? A palavra respeito significa olhar outra vez. No sentido de olhar com apreço, de olhar com atenção, de reconhecer, avaliar, considerar alguém e os seus feitos. A todo mundo você vai olhar com esse respeito? Todo mundo está fazendo algo que é só de bom? Sim. Aliás, perdão, todo mundo está fazendo uma coisa que é só bom? Não. Mas você consegue olhar com respeito para todo mundo? Sim, porque nem todo mundo está fazendo o mal o tempo todo. Então tem alguma coisa, e aí nesse caso é você olhar, esse olhar com apreço, é tipo assim, coloca o foco no lugar certo. O que essa pessoa está fazendo de bom? Ela não está fazendo tudo de ruim. Tem alguma coisa? Se a gente olhar com atenção, gente, eu não estou falando aqui com relação a respeito do sentido da palavra, mas se a gente olhar com atenção, até o diabo tem alguma coisa pra gente olhar, né? O bicho é trabalhador, meu irmão. Incansável, incansável. Então, se a gente olhar, né, é respeitável, não é não? Porque ele trabalha incansavelmente, tá? Então, a outros nós devemos o quê? Honra. A palavra honra significa glória, autoridade, aquilo que é pesado, aquilo que te custa, como foi Davi, o exemplo de Davi em 1 Crônicas 21, 22, ele falando assim, não quero dar ao Senhor nada que não venha me custar. Então, quando a gente está dando honra a alguém, não é uma coisa, vou comprar ali um negocinho, se quer, ou então, vou fazer um negócio de qualquer maneira. Não, é algo que custa. Se eu quero honrar, tem que ser uma coisa que me custe, que tenha, aí ele continua aqui no dicionário, né? Atribuir peso, valor a alguém ou a sua posição. Por que alguém ou a sua posição? Porque alguém pode pensar assim, a palavra de Deus manda eu honrar pai e mãe. Camila, mas meu pai me abandonou, meu pai me estuprou, minha mãe não foi a melhor mãe do mundo. Como é que eu vou atribuir honra a ela? Como é que eu vou atribuir honra a ele? Pelo simples fato dele ter permitido que você existisse. Poderia ter te abortado. Então, se ele permitiu que você te desse a vida, você vai honrar ele pela vida que ele te deu. Graças a Deus você está vivo. Se esse for o único motivo, que para a maioria, graças a Deus, não é. Mas infelizmente para alguns é. Infelizmente, não sei e não vou perguntar se tem alguém aqui no nosso meio nessa situação, mas infelizmente para alguns é esse. Vai ser o único motivo. Qual é o único motivo que você tem para honrar seu pai e sua mãe? Ele me deu a vida. Ela me deu a vida. Honre ele por isso. Mais uma vez, honrar também não é concordar com tudo. Honrar, nesse caso aqui, é porque Deus estabeleceu. Eu preciso honrar, porque há consequências disso, para que tudo te vá bem e seja de vida longa e sobre a terra. Ok? Então, vou encerrar aqui, veja eu entrar logo no outro versículo. Ficou faltando só falar sobre os versículos de 8 a 10 e aí a gente continua na aula que vem, tá? Eu quero como oração aqui de encerramento, quero ler a oração de Jesus, que está lá em João, capítulo 17, o capítulo inteiro. Oração rápida. Não, foi errado. João 17. Quem quiser acompanhar aí. João 17, capítulo todo. Vou ler na Almeida Revista Atualizada. E essa vai ser a minha oração para nós. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho. Quem aqui é filho de Deus? Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste,
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos. Pai, que essa palavra não volte vazia, Senhor, como diz a tua palavra, Pai, mas que cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada pelo Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um aqui, Senhor. Que o inimigo não venha roubar essa semente de ninguém, Pai. Nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus toda ação contrária a essa palavra, toda ação contrária, Senhor, que tenta trazer artifícios, sofismas, fortalezas, ó Deus. Nós anulamos em nome de Jesus todo e qualquer sofisma, Senhor, que possa ser levantado contra a tua palavra, Senhor. Nós trazemos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que essa palavra, Senhor, possa permanecer, não só hoje, mas para todo sempre, Senhor, porque ela nunca acabará, Senhor. Ela é eterna, Senhor, e a glória seja dada ao teu nome. Pai, em nome de Jesus, leva cada um aqui guardado e protegido pelo Senhor, que tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada, praticando essa palavra, Senhor, nos submetendo e servindo uns aos outros em amor, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.